Olá, muito boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o microempreendedor individual injeta quase 70 bilhões de reais por ano na economia brasileira. Segundo uma pesquisa, os donos de pequenos negócios conseguem estímulos ao se formalizarem como MEIs. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas apontou que a renda dos pequenos empreendedores aumenta em até 25% ao se cadastrarem como MEIs. O efeito com isso é uma movimentação de valor entre 19 e 69 bilhões e meio de reais. O levantamento mostrou que o rendimento médio do MEI é de cerca de R$ 3.500, enquanto quem não é formalizado tem renda média de R$ 1.200. Parte dessa diferença se explica pela escolaridade maior do primeiro grupo, mas só a formalização é responsável por um ganho de até R$ 400 por mês. As horas de dedicação ao negócio também aumentam de uma média de 35 horas entre os não formalizados para 43 horas entre os que têm um CNPJ. Isso comprova uma diminuição da capacidade ociosa da empresa, promovendo um aumento direto na renda e na profissionalização do negócio. Em um comunicado divulgado hoje, a Americanas, que está em recuperação judicial desde o início do ano, admitiu que houve fraude provocada pela própria diretoria no rombo contábil de 20 bilhões de reais. Trata-se de um relatório com dados preliminares de uma investigação. A varejista afirmou que o efeito dos ajustes decorrentes das fraudes nos resultados da companhia ao longo do tempo ainda está sendo apurado. Mas a expectativa da administração é de que o impacto nos resultados mais recentes seja bem significativo. E olha só, as vendas de carros com descontos surpreendem concessionárias de veículos que registraram aumento nos negócios com o fim do estoque em apenas um mês. A melhora do cenário se deve à medida do governo federal, que entrou em vigor na última terça-feira. Desde o anúncio do pacote do governo e com o início dos descontos, o incremento nas vendas foi surpreendente. O destaque foi o fim de semana, que teria um movimento fraco, por ser feriado prolongado. Porém, as vendas foram 60% maiores que as de um fim de semana normal, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No mês passado, o segmento teve o pior maio desde 2016, com 166.361 carros novos vendidos, informou a Fenabrave. A queda foi de 5% em relação ao mesmo mês de 2022. A melhora do cenário se deve ao mecanismo de desconto patrocinado na aquisição de veículos sustentáveis, medida do governo federal que entrou em vigor no último dia 6 com a publicação da medida provisória número 1175 no Diário Oficial da União. Ela estabelece reduções entre R$ 2 e R$ 8 mil nos preços de tabela dos veículos 0 quilômetros, que custam menos de R$ 120 mil. As medidas serão aplicadas até o limite de R$ 500 milhões, que serão repassados às montadoras. Enquanto isso, uma parcela da população aproveita a oportunidade para finalmente comprar um carro 0 quilômetro. O Brasil está prestes a se tornar o maior exportador de milho do mundo. O país pode superar os Estados Unidos como o maior exportador do grão, algo que aconteceu apenas em 2013. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Até a safra do ano passado, a liderança na exportação do grão era dos Estados Unidos. No ciclo encerrado em 2022,
Os envios do milho americano ao mercado externo chegaram a 63 milhões de toneladas, enquanto o Brasil disponibilizou de 32 milhões de toneladas para o mercado internacional no mesmo período. Só que na safra de 2023, a estimativa é que o Brasil envie 54 milhões de toneladas para fora, o que é um recorde, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. País que esse ano deve exportar 45 milhões de toneladas de milho, ou seja, 9 milhões a menos do que o Brasil. O motivo dessa virada é o aumento do plantio do grão por aqui, ao mesmo tempo que a produção por lá caiu. Independente dessa disputa aí entre os dois países, o fato é que ambos figuram como os maiores exportadores de milho do mundo todo. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia acusa a Rússia de realizar ataques pesados em uma área residencial na madrugada de hoje. Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, depois que um míssil destruiu um prédio. Volodymyr Zelensky prometeu responsabilizar os culpados. Autoridades ucranianas confirmaram nesta terça-feira um ataque em larga escala contra várias áreas de Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. Além do edifício, o governo da região de Dnipropetrovsk identificou mais 2 áreas civis afetadas por explosões na cidade. A Ucrânia relatou ainda ataques noturnos em Kharkiv e Kiev. A capital do país recebe nesta terça-feira a visita do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi. A administração militar explicou que os ataques ocorreram com mísseis de cruzeiro, mas destacou que todos os alvos inimigos do espaço aéreo ao redor de Kiev foram detectados e destruídos com sucesso. A prefeitura de Kharkiv também confirmou um ataque de drones contra infraestruturas civis, que atingiram um hangar e as instalações de uma empresa. A polícia britânica isolou hoje o centro da cidade inglesa de Nottingham após a descoberta de 3 pessoas assassinadas em um incidente trágico. Um veículo também tentou atropelar outras 3 pessoas na cidade que fica na região central do país. A polícia anunciou a prisão de um homem de 31 anos e disse acreditar que os episódios tenham conexão. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak escreveu no Twitter que os fatos eram chocantes e afirmou que estava a par da investigação. De acordo com autoridades, a polícia foi convocada durante a madrugada ao centro da cidade, onde 2 pessoas foram encontradas mortas. Uma terceira vítima foi achada em outra rua da cidade, que fica a 200 quilômetros ao norte de Londres. Pouco depois, a força de segurança recebeu uma ligação e seguiu para outra área do centro, onde uma caminhonete havia tentado atropelar 3 pessoas que foram hospitalizadas. Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande presença de policiais e cordões de isolamento para bloquear diversas ruas do centro de Nottingham. A OTAN iniciou nesta segunda-feira o maior exercício militar aéreo da história da organização, coordenado pela Alemanha, e com o objetivo de demonstrar unidade diante de potências ameaças, em particular da Rússia. O exercício Air Defender 23 vai prosseguir até 23 de julho e inclui 250 aviões de 25 países da OTAN, além de aliados como o Japão. Quase 10 mil pessoas vão participar das manobras. Esse exercício ocorre deliberadamente em um nível que não pretende contribuir para a escalada de tensões. Claro que é uma presença grande e também é importante enviar um sinal claro para a Rússia, mas também deveria ser pesado e ponderado. Os exercícios pretendem fortalecer a interoperabilidade, além da preparação para proteção contra drones e mísseis de cruzeiro em caso de ataques a cidades, aeroportos ou portos nos países da OTAN. As manobras incluem treinamentos em nível operacional e tático, principalmente na Alemanha, mas também na República Tcheca, Estônia e Letônia. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.